qualquer. Fala assim pra ele. Silêncio, Bruno. Tudo começa com um dos pescadores, um deles está com bastante medo, perguntando se realmente tem necessidade de ficar desse lado da ilha, mas Thomas fala para ele que é bobagem essa história de monstro marinho, que é apenas uma lenda que inventaram para afastar as pessoas do melhor ponto de pesca. Então eles aproveitam para escutar uma bela música e olhar a paisagem, mas quando eles estão pescando, nos deparamos com a criatura saindo da água, mas ele acaba não percebendo nada do que está acontecendo, mesmo que ele acabe pegando algumas ferramentas, um copo e um baralho, mas quando ele está pegando um baralho, um dos pescadores acaba reparando uma criatura completamente estranha ao lado do barco. Quando finalmente ele tenta fugir, acaba sendo capturado por uma rede de pesca, mas ele consegue pular sobre o barco, escapando facilmente. Em seguida, nos deparamos com um garoto completamente verde que mora no fundo do oceano, completamente preocupado porque um dos peixes dele acabou escapando, mas uma das piores preocupações dele é da bronca que a mãe dele vai dar nele pelo peixe. Mas ele começa a correr desesperadamente, ou devemos dizer, nadar desesperadamente para encontrar o peixe perdido, e o primeiro peixe está logo no cabelo da senhora Franzino, e assim ele consegue reunir todos os peixes. Assim ele começa a pastar com os peixes. Devemos lembrar que ele está no fundo do oceano, onde peixes podem ser cabra, mas quando ele está levando os peixes, ele acaba tomando bastante cuidado, olhando para ver se não tem nenhum predador. Assim ele consegue levar os peixes para conseguir comer algas, mas quase todo momento ele se sente solitário, até que um dos peixes dele acaba encontrando algo brilhante. Mas o garoto sabe que esse objeto pode ter vindo da superfície, então ele resolve não pegar, até que ele acaba mudando de ideia, pegando o despertador. Logo em seguida ele acaba pegando uma carta de baralho, mas ele acaba ficando com muito medo quando ele vê um barco na superfície, já que ele acha que os seres humanos são monstros terrestres. Mas ao mesmo tempo ele se imagina na superfície, mas a mãe dele acaba chamando ele, e assim ele esconde algumas coisas na água. Assim ele esconde algumas coisas e volta para casa. Entendeu? Sim, mãe. Porque se eles te virem, não vão ter a menor dor. Mas quando ele chega em casa, a mãe dele pergunta se ele acabou vendo o barco. Ela acaba contando algumas histórias, falando que os homens do barco ficavam naquele barco para poder pegar alguns peixes, que eles são completamente piedosos, e que ela acaba contando que quando ela era criança, ela vivia assustado correndo dos barcos, e a pior parte é que não tinha motores, apenas remos. Quando ele finalmente chega dentro da sua casa, ele acaba se deparando com a avó dele, com o pai dele, chamando ele de Lucas, mostrando o siri, falando que esse é um dos siris mais bonitos e que ele poderia ganhar facilmente um concurso de siri, mas ele fala para o Lucas não olhar diretamente para os olhos dela. A sua mãe acaba interrompendo, falando que esse ano ela tem que ganhar Bianca Brasino, que ela acaba ganhando o concurso todo ano de imitações de golfinho perfeito. No momento, a avó da família acaba interrompendo e ela pergunta para o Lucas o que ele está pensando, mas ele acaba falando que está curioso de onde vêm os barcos. Todos ficam espantados, a avó acaba falando que vem do vilarejo e que ela acabou com um cara lá em um jogo de carteado, mas o Lucas fica surpreso e pergunta se ela fez a mudança. Ela acaba falando que sim, mas a mãe dele acaba falando para pararem, e o Lucas fala que está curioso. Ela fala que a curiosidade acabou assando o peixe. Então o Lucas resolve ir trabalhar, ele acaba encontrando o copo. Quando ele olha no fundo do copo, ele acaba reparando em uma máquina de música. Quando ele chega perto da máquina, ele acaba se assustando com um homem com a roupa de mergulho, mas quando ele chega perto do Lucas, ele acaba tirando o equipamento, falando que ele não é um ser humano. Quando o garoto está indo embora, o Lucas resolve entregar o arpão para ele. E nesse momento ele fica assustado porque ele acabou indo até a superfície. Ele fica ainda mais assustado porque ele acabou indo até a superfície por culpa do garoto. Então ele resolve entrar dentro da água para ir embora. Mas quando chega a noite, ele está em sua cama e tenta dormir, mas ele não consegue parar de pensar na superfície. Mas quando amanhece, ele resolve fazer uma espécie de espantalho para ficar com os peixes enquanto ele vai para a superfície. Ficando muito indeciso, mas o seu amigo acaba convencendo ele. Ele finalmente vai até a superfície. Ele acaba achando completamente estranho, até mesmo na forma de andar, mas só depois de muita tentativa ele acaba conseguindo. Os dois amigos acabam se cumprimentando, um chamado Alberto, outro se chamado Luca. Então Alberto apresenta a gravidade, finalmente o ar e o sol e as coisas dos seres humanos para o Lucas. Alberto acaba ficando surpreso quando Lucas consegue desquebrar palavras do Alberto, a máquina de tocar música, mas quando Lucas
Lucas é apresentado para uma vespa, uma máquina fabulosa aos olhos dele, mas Lucas tem uma brilhante ideia deles mesmo construírem uma vespa. Algumas peças do Alberto dentro da sua casa. Quando ele finalmente consegue terminar, Lucas percebe que já está ficando tarde e que ele precisa voltar para sua casa. É quando ele finalmente chega na sua casa e a mãe dele pergunta onde ele estava. A avó dele acaba falando que pediu um pepino do mar, que ela acabou pedindo para o Lucas trazer, e sim, a avó acabou ajudando o Lucas para ele não tomar uma bronca da sua mãe. No dia seguinte, Lucas vai ver Alberto na superfície. Ele acaba ficando animado porque a moto dele já está pronta, mas ele acaba ficando com um pouco de medo por conta da descida. Lucas fica responsável por segurar a rampa enquanto Alberto desce a rampa, mas é claro, a vespa acaba se desmontando e ele acaba pulando dentro d'água. E enquanto eles brincam, eles tentam construir outra vespa, mas eles aproveitam para vestir algumas roupas e se jogar dentro d'água. Enquanto isso, a mãe dele descobre o espantalho e algumas coisas da terra, mas os dois ainda estão bastante focados em fazer a vespa. Mas eles acabam indo para a superfície. Lá eles acabam aprendendo uma nova palavra, como por exemplo, qual é a sua, estúpido, e assim eles acabam tornando ainda mais amigos. Enquanto eles vão descer a montanha, o Lucas ainda está um pouco com medo. Nesse momento, o Alberto acaba ensinando algo para ele, como a frase "cala a boca, Bruno", e ele fala que o Bruno são as inseguranças dele. Qualquer, fala assim pra ele. Silêncio, Bruno! Alberto resolve arrumar o retrovisor da vespa enquanto Lucas sobe na moto, e assim ele acaba descendo a montanha, conseguindo pousar em segurança dentro da água. Quando chega a noite, ele resolve olhar as estrelas e Alberto fala que as estrelas são feitas de anchova. Nesse momento, ele começa a perceber que a vida do lado de fora é muito legal, mesmo que Lucas fique curioso com a vida dos seres humanos, mas nesse momento ele se imagina em uma vespa, mas acaba se tornando em um pesadelo. Lucas acaba acordando e reparando que tem que voltar para casa o mais cedo possível, senão ele vai acabar levando uma bronca dos seus pais. Mas quando ele chega lá, ele descobre pelos seus pais que eles tiveram a ideia de colocar Lucas de castigo, passar uma temporada com seu tio a parte de baixo do oceano, mas o tio dele fala que ele vai ter que ficar deitado o tempo todo para conseguir comer as carcaças, mas o Lucas não acha isso nada legal. Quando amanhece, o Lucas acaba indo até a superfície contar tudo para Alberto, então eles têm a ideia de ficar na superfície e ir até a vila dos seres humanos para conseguir encontrar o Sr. Vespa para pedir para ele fazer uma vespa para ele. Então eles nadam direto para a ilha do Sr. Vespa, mas para eles não serem percebidos, eles resolvem ficar atrás de um barco para conseguir chegar até lá, e eles cumprimentam as pessoas de maneira estranha. E quando a vez do Lucas é mulher, e acaba levando algumas bolsadas, mas a parte boa é que ele acaba experimentando sorvete. Mas de repente eles acabam se deparando com um homem com a incrível vespa, então eles acabam chamando ele de Sr. Vespa, mas eles acabam reparando que não é o nome dele é Hércules Viscosa, mais conhecido como Hércules, o campeão da Copa Corroso. O Hércules fala que ele não cheira bem, então ele tenta molhar ele na fonte. Nesse momento nos deparamos com a garota de cabelo vermelho salvando todos eles, e lá ela acaba perguntando se eles vieram para a corrida da Copa Corroso, mas eles falam que não sabem nem o que é. Enfim, o nome dela é Julie, então eles perguntam se dá para comprar dinheiro com a vespa. Ela fala que sim, se for aquela. Então eles falam que vão entrar para a corrida para superar o Hércules, e nesse momento a Julie acaba falando do ódio que ela sente pelo Hércules e também sobre os desafios, desde pedalar até devorar macarrão e nadar. Você tem que pedalar, tem que nadar e devorar macarrão. Tu tem uma ideia deles serem um time, desde comer macarrão, andar de bicicleta, mas a parte como andar de bicicleta fica com o Lucas, mas acaba não dando muito certo. Então a Julie fala que vai ser um desastre, mas o Lucas acaba explicando que a família dele queria mandar ele para longe de tudo que ele gosta, então ele fala que eles têm fome de vencer. Então Lucas fica com a bicicleta, Alberto fica com o macarrão e ela fica com a parte de nadar, então eles fazem um time de excluídos. Enquanto isso, nos deparamos com a Julie levando os novos amigos dela para a casa dela, e é claro, nos deparamos com o pai dela, mas as crianças ficam um pouco assustadas quando ele fala que destrói tudo que nada, principalmente os monstros marinhos. Nesse momento, a Julie acaba mostrando uma foto do Alberto quando ele estava transformado em monstro marinho. Em seguida, eles acabam experimentando um dos melhores pratos. Sim, eles comem com as mãos. Hora da Julie apresentar eles, ela acaba falando que conheceu eles na escola e que eles estão em Porto Rosso apenas para a competição, mas o pai da Julie fala que eles estão sem peixes para vender, e Alberto concorda em ajudar eles para vender peixes, e eles vão conseguir o dinheiro que precisam para a competição. Então Alberto e Lucas acabam ficando na casa da árvore para conseguir passar a noite. Enquanto isso, os pais de Lucas resolvem ir até a superfície para tentar encontrar
matar o próprio filho. Sim, eles viraram monstros terrestres, melhor dizendo, seres humanos, enquanto a Julie acaba acordando os garotos, mas eles percebem que acabaram se transformando em monstros aquáticos, então a única solução deles é conseguir se esconder até voltar ao normal. Mas quando a Julie vai fazer as entregas, eles vão para a pesca ajudar o pai da Julie. Mas durante a pesca, o gato fica sem entender nada e fica atacando o Lucas sem motivo. Ele só para quando ganha um peixe dentro da boca. Dentro do barco, eles acabam descobrindo que o pai da Julie acabou nascendo sem os braços, mas ele acaba desviando o assunto, falando que não pegaram nada hoje. O barco tá bem perto de um cemitério mal assombrado de peixes. Eles acabam falando que eles estão perto de um cemitério mal assombrado de peixes. Se eles conseguirem ir para outra direção, eles conseguem pegar mais peixes. E sim, eles conseguem pegar bastante peixes. Enquanto isso, os pais de Lucas acabam achando algumas roupas e jogando alguns garotos dentro da água para ver se é o filho dele, mas não era. A única solução deles é procurarem. Enquanto isso, eles estão treinando para o campeonato, começando com Alberto, começando com um enorme prato de macarrão. Logo após, Lucas tenta andar de bicicleta, mas ele acaba caindo muito feio. Logo após é a vez da Julie, que começa a nadar até o Hércules atrapalhar. Então eles resolvem sair de lá o mais rápido possível. Enquanto isso, os pais de Lucas estão tentando descobrir qual das crianças é o filho dela. Então ela joga a bola em todas as crianças para elas caírem na fonte de água e por fim ela imita o golfinho. E nesse momento Lucas percebe que a sua mãe está em Porto Rosso. Mas Alberto fala que é bobagem. Então quando ele vai ajudar o pai da Julie, a Julie acaba ficando sozinho com Lucas. E nesse momento ele acaba perguntando por que ele quer uma vespa. Ele fala que é o sonho dele, que ele sempre quis ter a liberdade de dormir sobre as anchovas. Ele fala que são estrelas e ela resolve levar ele para um telescópio de um amigo dela e Lucas começa a imaginar ainda mais. Quando ele abre um livro, ele consegue se imaginar voando em liberdade, então ele começa a se interessar ainda mais pelos estudos. Alberto começa a ficar com muitos ciúmes por ele passar muito tempo com a Julie. Ele resolve levar ele para ver a vespa e eles vão comprar quando eles acabarem ganhando o campeonato, mas nesse momento nos deparamos com Hércules batendo nele e falando para eles saírem da vila dele. Até que Lucas começa a defender o amigo dele e eles voltam na casa da árvore. Quando o dia amanhece, Alberto começa a comer macarrão. Lucas começa a andar de bicicleta e ele aproveita e pega um peixe para dar para o gato. Mas quando Lucas está andando de bicicleta, ele acaba visitando a sua mãe, então a única solução dele é começar a correr com a bicicleta até ele subir a ladeira. Quando eles vão descer, eles acabam caindo no rio, tendo que se esconder. Quando eles estão com o peixe, quando eles vão para a superfície, eles começam a discutir porque Lucas quer ir para a escola. A Julie chega e eles param de brigar. Você não pilota mais essa... O Alberto, completamente com raiva, resolve mostrar a verdadeira identidade dele para Julie, mesmo que o Lucas fala que não conhece aquele monstro marinho, então ele resolve voltar para a casa dele. Nesse momento, o pai da Julie pergunta sobre Alberto, mas todos acabam falando que não sabe aonde ele está. Então o pai dela vai atrás dele. Quando eles estão sentados, a Julie acaba jogando água no Lucas e assim ela descobre que ele é um monstro marinho também. Nesse momento, ela acaba falando que esse é o pior lugar para ele ficar, que ele não vai arriscar a vida dele por conta de uma vespa. Então Lucas vai embora ficar olhando o mar e ele resolve ir até a casa do Alberto, mas ele acaba se deparando com a casa dele toda destruída e com o desenho da vespa que está rasgado. Até que ele encontra Alberto, então ele vê algumas marcas na parede e quando ele pergunta para Alberto, ele fala que é a quantidade de dias que o pai dele foi embora. O pai dele falou que ele já tinha idade para se virar sozinho e nesse momento descobre que o pai do Alberto acabou abandonando ele e que nunca mais acabou voltando. Então ele fala que é melhor para o pai dele ficar sem ele e também é bom para o Lucas ficar sem ele porque ele faz tudo errado, mas Lucas acaba tentando falar com Alberto, mas Alberto fala para ele ir embora, então Lucas fala que vai ganhar a corrida para comprar a vespa, então ele vai embora. No dia seguinte nos deparamos com ele falando que vai competir completamente sozinho, enquanto isso o pai dele vai ser voluntário na corrida sem saber que o Lucas está na corrida, mas a ideia do Lucas é conseguir passar pela prova da água usando uma bela roupa de mergulho. E as competições começam, Lucas vai para a água, mas a Julie consegue chegar primeiro. O segundo desafio é para eles começarem a comer macarrão o mais rápido possível. Após chega Lucas, mesmo a Julie terminando primeiro, então ele pega a bicicleta, mas ele começa a correr ainda mais rápido quando ele se depara com a mãe dele conseguindo chegar na frente, mas nesse momento começa a chover e ele é obrigado a parar, até que Alberto cai e todos acabam deparando que ele é um monstro marinho e acabam jogando a rede nele. Nesse momento, Lucas vai atrás do seu amigo.
Sim, o Lucas começa a se transformar em peixe, então ele acaba pegando Alberto, enquanto Hércules começa a correr atrás dele com um arpão, enquanto o único objetivo dele é chegar até a água, mas até chegar lá ainda eles estão na corrida. A Julie acaba se sacrificando para o amigo dele, conseguindo escapar do Hércules. Então eles caem, Lucas mais Alberto, eles acabam conseguindo chegar até a linha de chegada. Mas eles começam a correr desesperadamente para conseguir ajudar a Julie, mas o pai dela está com o arpão junto com todos, mas o Hércules fala que a recompensa é dele, que ele que encontrou primeiro, mas nesse momento o pai da Julie fala que eles não são de ninguém, que eles são Lucas e Alberto e que eles que venceram a Copa Porto Rosso, mesmo eles sendo monstros marinhos, e é claro, todos ficam sem entender nada. E nesse momento o Hércules é jogado dentro do chafariz, mas a mãe e o pai de Lucas resolvem dar uma bela bronca nele, mas todos acabam abraçando ele. Mesmo assim eles acabam ganhando o troféu da Copa Porto Rosso, e assim eles acabam descobrindo que tem duas mulheres que moram, que resolvem mostrar a sua verdadeira identidade de monstro marinho, e todos acabam aplaudindo eles, e é claro, eles acabam ganhando a Vespa. Todos acabam comemorando e comendo macarrão, mas quando a Julie fala que esqueceu a mochila dela para a escola, então Lucas resolve acompanhar ela até a estação de trem, mas nesse momento nos deparamos com Alberto falando que ele resolveu vender a Vespa para Lucas ir até a escola. Os pais dele resolveram entregar a mochila para ele conseguir estudar na escola, e nesse momento nos deparamos com Alberto se despedindo com Lucas. Essa foi a história completa de Lucas. Mas isso não é tudo. Quem de vocês sabia do filme Lucas? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.